Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que eu e você possamos ser abençoados com o entendimento da palavra de Deus. E o capítulo que nós leremos da palavra de Deus no dia de hoje é o capítulo 48 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, nós leremos hoje Gênesis capítulo 48, que diz o seguinte: E aconteceu depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, e em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são os meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, trazei-nos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo:
Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse a Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis aqui, no momento da palavra. E este capítulo, como eu costumo dizer, assim como todo o texto bíblico, este capítulo ele encerra e contém muitas verdades. E eu quero destacar algumas. Veja, este capítulo, basicamente, ele fala da bênção que Jacó, Israel, ele dá aos filhos de José. Havia esse costume de quando o pai estava morrendo, ele chamava, nós já vimos isso em capítulos anteriores, ele chamava os filhos para abençoá-los. E aqui acontecem algumas coisas interessantes que muitas vezes podemos ler, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós podemos ler e não relacionar com coisas posteriores que nós leremos mais à frente. E passarmos sem dar muita atenção. Mas aqui há alguns detalhes importantes para compreendermos algumas coisas na história futura do texto bíblico. Veja, aqui diz o seguinte, que no versículo 5, Jacó, falando para José, diz o seguinte: Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Veja, Ruben e Simeão, Ruben era o primogênito de Jacó. Ruben e Simeão eram irmãos de José. Eram filhos de Jacó, filhos de Israel. Efraim e Manassés não eram filhos de Jacó, eles eram filhos de José, portanto netos de Jacó. Mas ele diz aqui o seguinte, diz, olha, esses 2 filhos que você já tem, que você teve antes de eu saber que você estava vivo, eles serão meus. Eles contarão na minha herança, entre os meus descendentes. Ele diz no versículo 6: Mas a tua geração que gerarás depois dele será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Então, Efraim e Manassés seria chamado na herança de Jacó. Como se fossem irmãos, não filhos de José, mas como se fossem irmãos de José. E nós sabemos que as tribos de Israel, isso é muito conhecido, elas são 12 tribos. São 12 tribos. Mas se nós olharmos as tribos de Israel, nós veremos, e nós veremos isso mais para frente, no livro de Êxodo, por exemplo, nós veremos a relação das tribos de Israel. Quem é Israel? Israel é justamente Jacó, que teve o nome modificado por Deus. Nós vimos isso em capítulos anteriores lá atrás no livro de Gênesis. Se você não viu essas explicações, busque aqui no nosso canal, no canal de Preceito de Fé, e você vai encontrar todas as leituras bíblicas desde o capítulo 1 do livro de Gênesis e as suas posteriores explicações. E você vai encontrar essa explicação da mudança de nome de Jacó para Israel. Então, quando nós dizemos as tribos de Israel, justamente são as tribos dos descendentes de Israel, que era Jacó. Muito bem. E nós veremos lá no livro de Êxodo, por exemplo, o nome das tribos de Israel.
dos descendentes de Israel. E nós vemos que Efraim e Manassés estão nessa relação. Mas Efraim e Manassés não são filhos de Israel. Efraim e Manassés são netos de Israel. Acontece que Israel teve de fato 12 filhos. 12 filhos. Então, se nós acrescentarmos Efraim e Manassés, seus netos, como ele acrescentou aqui, ele, o próprio Israel, acrescentou aqui, então as tribos de Israel deveriam ser 14 e não 12, porque ele já tinha 12 filhos. Se nós olharmos, por exemplo, a relação dos filhos dele, os filhos, né, não netos, os filhos efetivamente deles, no capítulo 46, por exemplo, que nós já lemos aqui, há 2 vídeos atrás, nós veremos que ele já tinha 12 filhos, mas acrescentou mais 12 aqui. Então como resolver essa situação? Então as tribos de Israel são 14, não são 12? Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: um dos filhos de Israel era José. Acontece que José, como nós vimos aqui a história, ele foi vendido pelos irmãos, chegou na terra do Egito como escravo e virou governador do Egito. E lá, nós veremos nos próximos capítulos, lá José morreu, no Egito. E lá ele ficou até a sua morte como governador do Egito. José não voltou para Canaã, para a terra prometida. Ele ficou no Egito. Ele de fato era filho de Israel, mas ele ficou no Egito como governador do Egito, em virtude da bênção que Deus havia dado para ele. Então ele ficou lá. Então, quando no Êxodo, por exemplo, quando o povo de Israel caminha no deserto e alcança a terra prometida, José não estava naquele meio. E não era contado como filho, porque José tinha, por assim dizer, criado a sua história no Egito. Então José passou a ter uma história, inclusive uma descendência também, no Egito. Uma ramificação familiar no Egito. Então José, deixou de ser contado. Veja que nós não veremos assim, as tribos de José. Não vemos isso na Bíblia Sagrada. Ele deixou de ser contado como tribo de Israel. Os seus filhos, Manassés e Efraim, um deles ficou no lugar de José, nessa contagem. José não deixou de ser filho de Israel. Porém, ele não foi contado como proprietário de uma parte da terra de Canaã. Porque quem foi contado nesta parte, que seria do tronco familiar José, foi um dos seus filhos. Ele tinha Efraim e Manassés. Foi um dos seus filhos. Por isso nós vemos os 2 filhos na relação das tribos de Judá, das tribos de Israel, de Jacó, das tribos de Israel. Nós vemos os 2 filhos. Então José foi tirado dessa lista da divisão das terras. O nome José foi tirado da divisão das terras de Canaã, porque a história de José estava ligada ao Egito. Porém, os seus filhos participaram, o nome de seus filhos participou da divisão das terras de Canaã, Efraim e Manassés. Mas ainda podemos pensar, bom, tudo bem, José saiu, eram 12 filhos, José saiu desta lista, mas ainda ficam 11.
11 mais 2, Efraim e Manassés, ficam 13. Então eram 13 as tribos do Egito? Não, eram 12. Na divisão da terra, que é esta, que é relacionada no livro de Êxodo e em outras partes da Bíblia Sagrada também, na divisão da terra prometida, eram 12 tribos de Israel. Mas ainda nas nossas contas sobram 13, porque só saiu José. Acontece que nós veremos mais adiante que Levi, a tribo de Levi, nós vimos que Levi era um dos filhos de Jacó, de Israel. Mas a tribo de Levi, ela não teve parte na divisão da terra prometida. Por quê? Nós veremos isso mais adiante. Porque a tribo de Levi foi escolhida por Deus para substituir os primogênitos, para oficiar como sacerdote diante de Deus. E segundo o próprio Deus, a porção de Deus era o que os bastava. Então eles não precisavam, segundo a determinação do próprio Deus, de ter uma porção, de ter uma terra específica desta tribo, porque eles receberiam tudo que fosse ofertado a Deus e seriam responsáveis pelo culto ao Senhor. Então nós veremos isso mais para frente. Deus vai determinar que a tribo de Levi não tenha parte na divisão das terras, porque segundo o próprio Deus, a parte deles é Deus, e eles são escolhidos para sacerdotes. Então, por isso, Levi, a tribo de Levi, sai também da contagem das 12 tribos. Então sai José, porque a história dele, construiu a história dele no Egito, e sai Levi, porque foi escolhido por Deus para oficiar como sacerdote, e como tal, não teria parte material na divisão das tribos de Israel, na terra prometida. Então, por isso, Efraim e Manassés passam a substituir na divisão, na nomenclatura da divisão das 12 tribos, José e Levi. Portanto, não são 14 tribos, são 12, porque José e Levi saíram da contagem, nominalmente da contagem, da divisão das 12 tribos, e nós veremos isso mais adiante. Mas aqui ainda tem mais um detalhe nesse texto, que é a questão da bênção. Veja, quando José leva Efraim e Manassés para serem abençoados pelo seu avô, Jacó, então, como era tradição, nós já vimos isso aqui também em capítulos anteriores, o primogênito ele recebe uma bênção dobrada da herança e das bênçãos. Uma porção dobrada da herança e das bênçãos do pai ou do avô que está falecendo, ou do parente que está falecendo, do avô. Nesse caso, do avô. Então, José leva para que Jacó abençoe. E Jacó abençoa, porém invertendo as mãos. A mão direita, que seria, na cultura deles, a mão que abençoaria mais, que daria mais bênçãos, a mão direita deveria ficar na cabeça do primogênito e a mão esquerda na cabeça do mais novo. Mas Jacó cruza as mãos. E José disse, olha, está errado, você está abençoando a pessoa errada aí, porque o que está na sua mão esquerda é o primogênito, e o que está na direita é o mais novo, e você deveria fazer o contrário. E Jacó disse, não, eu sei que eu estou fazendo isso. Mas ele, Jacó, certamente orientado pelo Espírito Santo, estava fazendo isso também como uma revelação divina, de que, de fato, a tribo de Efraim seria mais poderosa do que a de Manassés. E de fato nós veremos mais para frente que é o que acontece. Então Deus estava fazendo ali, através de Israel, uma revelação do futuro dos filhos de José.
a tribo de Efraim seria mais poderosa do que a tribo de Manassés. Nós veremos, por exemplo, no livro de Êxodo, que a tribo de Manassés se divide. Uma parte fica após o Jordão e outra parte antes do Jordão, porque acham que aquela terra antes do Jordão é mais agradável e pedem a Moisés, a princípio, para que fiquem antes do Jordão. Então metade da tribo de Manassés fica antes do Jordão e a outra metade segue o resto do povo de Israel para a terra prometida. Então nós veremos que, de fato, aqui Israel está fazendo uma previsão, está fazendo uma revelação divina do destino da família, dos descendentes de José. E nós não devemos nos espantar, né, com essa mudança na tradição, porque nós vimos isso na Bíblia Sagrada. Deus abençoar mais o mais novo do que o que seria imaginável abençoar o primogênito. Nós vemos, por exemplo, Abel foi abençoado, foi aceito por Abel, que era o mais novo, foi abençoado por Deus, e Caim foi maldito. Nós veremos Salomão, o filho mais novo, não era o primogênito de Davi, foi abençoado com o reino. O próprio Jacó, Israel, no lugar de Esaú. Porque, meu amigo e minha amiga, Deus, quando quer abençoar alguém, não importa para ele costume, não importa para ele cultura, não importa para ele tradição, história, possibilidades, estatísticas, perspectivas, força. O que importa para Deus abençoar alguém é a sua suprema vontade, que identifica naquele que será abençoado um coração compungido, um coração quebrantado e um coração em sintonia com a sua vontade. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um momento da palavra para você aqui no canal de Preceito de Fé. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceito de Fé. Não se esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.